Hello people, Everton from Bluestone here, and today I want to talk how to make questions. Hoje a aula é como fazer perguntas em língua inglesa. Bom, primeira coisa que um falante de inglês vai fazer, que um aprendiz tem que saber, é que toda pergunta em língua inglesa, ela vai começar com um verbo. Pode ser um verbo to be, is, are, am. Pode ser também o do, o does e o did, para verbos comuns, e também pode ser modais, por exemplo. Existem mais maneiras, mas seriam os três básicos que eu acredito que a pessoa tem que aprender de saída. Por exemplo, can, could, would, should. Então, por exemplo, se eu tenho lá, she is here, ela está aqui, isso é uma afirmação. Se eu quiser fazer uma pergunta, vai acabar virando, is she here? Is she here? Se você quer perguntar se alguém tem um carro, por exemplo, você tem um carro, o verbo ter é have, mas você não pode fazer a pergunta com you have a car. Informalmente no dia a dia isso até acontece, mas na vida da gramática, enfim, o correto é do you have a car? Do. Tem que usar o auxiliar do. Se eu fizer essa pergunta para he, she, it, que são as terceiras pessoas, você tem que fazer o does, tem que usar o does. Does she have a car? Yes, she does. No, she doesn't. Então, o primeiro mandamento para tu fazer uma pergunta, para você fazer uma pergunta em língua inglesa, deve começar com um verbo, sempre com um verbo. O verbo pode ser um to be, is, are, am, do, does, did, também, que eu não falei ainda do passado. Por exemplo, did you have a car? Did you have a car? Você tinha um carro? Você teve um carro? E tu vai usar o auxiliar para responder. Yes, I did. Or no, I didn't have a car. No, I didn't. Fica muito mais fácil, né? Não precisa fazer no, I didn't have a car. Ou verbos modais. Can you fly? Você consegue voar? Yes, I can. No, I can't. Can you play the guitar? Can you play the accordion? Tu consegue tocar a guitarra? Consegue tocar a gaita de accordion? Yes, I can. No, I can't. Uma exceção para começar perguntas, como eu coloquei antes, sempre começa com um verbo, salvo se você tiver um WH, que a gente já viu numa outra videoaula, que a gente já viu numa outra dica rápida também, que não foi tão rápida igual a essa. Por exemplo, what, where, who, when, how. Os WHs sempre vão começar uma pergunta. Então, você começa, primeiro mandamento, começa uma pergunta com um verbo. Is, are, do, does ou did, can, could, should. Tá, mas qual que eu escolho? Não sei, depende do que você quer perguntar. Você quer perguntar onde você trabalha? Então do you work? Seria a pergunta básica. Você trabalha? Do you work? Mas você quer adicionar um detalhe, que é onde? Where do you work? Oh, I work at Kepler, I work at Bruning, I work at Bluestone. Então você precisa colocar um W lá, um WH lá na frente. O WH sempre vai começar ainda antes dos auxiliares, enfim, na frente dos verbos. Isso é uma dica rápida hoje, pessoal, nem tão rápida quanto as outras. Eu faço isso porque esse vídeo, principalmente porque os clientes têm muita dificuldade para fazer perguntas, né? Eu noto assim que as pessoas, não só os clientes, enfim, uma grande dúvida que o pessoal tem, Everton, how do I make a question? Viram que eu precisei usar um do lá? How do I make a question? Como eu faço uma questão? Então, primeiro mandamento, primeira regra que tem que observar, sempre verbo primeiro, salvo se tu quiser um detalhe nessa pergunta, que é um WH, onde, quando, como, porquê, where, who, when, why, porquê. Why do you love me? Tu tem duas, tipo, você me ama, a pergunta mais básica possível, do you love me? Você me ama? A resposta vai ser yes, I do. Oh, no, I don't. Mas aí você pode fazer aquela pergunta mais específica, mais detalhada. Why do you love me? Por que você me ama? Why do you love me? Aí as respostas vão variar. Because you are a nice guy, because you're smart, because you're a pretty girl, porque tu é uma menina bonita, because you're an intelligent girl, a smart girl. Enfim, é essa a dica para hoje, ok? My name is Everton. I work here, okay, at Bluestone. And if you really need to speak English, please talk to me. Se puderem compartilhar, if you can share this video too, okay? And repost it, I'd appreciate it. Eu agradeço, então, se quem puder compartilhar ele. My name is Everton, okay? I've been working with English, tenho trabalhado com inglês esse ano completo 20 anos, já completou agora em março passado, 20 years. And if you really need to speak English, okay, I can take you from basic to advanced English fast if you want, okay? Please, just talk to me. Have a nice weekend, everybody, because today is Friday, thank God. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, Friday, ok? And so, have a nice weekend, everybody. Tenha um bom final de semana todo mundo. Bye, bye.